Olá, eu sou o professor Ricardo Ribas e hoje nós vamos falar de um vídeo importantíssimo para quem trabalha com pregão, né? Eu posso desistir do lance que eu dei? Aquele lance que eu dei um valor muito baixo ou que eu errei a digitação do valor? Será que eu posso desistir desse lance? Como é que funciona essa dinâmica? Bom, se você quer ter essa resposta e outras sobre a desistência de lance, fica comigo até o final desse vídeo. Antes da gente começar, eu quero te mostrar essa tela. Nessa tela tem as formas em que eu posso lhe ajudar a ter sucesso em licitação. Nós temos o nosso Instagram com dicas diárias sobre licitações e contratos, um grupo gratuito no Telegram para você poder tirar dúvidas, o link de acesso está na bio do Instagram, temos mais de 1.050 pessoas lá. A nossa newsletter em que eu te caminho por e-mail, dicas, descontos nos nossos cursos de licitações, o nosso canal no YouTube, 2 aulas por mês sobre licitações e contratos, uma mentoria virtual em que eu e você, somente nós dois, vamos discutir o seu edital, o seu parecer jurídico, uma defesa, um recurso que você precise fazer, os nossos treinamentos que podem ser tanto abertos, né, quanto em company, fechados para a sua equipe, para a sua empresa, para o seu órgão público, e as nossas consultorias em que diariamente, dia a dia, eu vou te ajudar a ter sucesso em licitação, seja você órgão público, seja você empresa. Vamos voltar e vamos falar de licitação, vamos falar de lance. É possível desistir ou não? A gente tem que começar analisando a legislação. E no que se refere à legislação federal para o pregão eletrônico, que é o que nós temos aí de maior ocorrência, né? Então a maior quantidade de pregões devem ser, até porque a legislação fala que a preferência é para pregão eletrônico, devem ser no formato eletrônico. Vamos então analisar o decreto 10.024 de 2019, que regulamenta no âmbito federal o pregão eletrônico. Veja comigo na tela o que diz o decreto 10.024 sobre desistência de lance de proposta. Primeiro que o artigo 19, lá no inciso 3º, fala que o licitante é responsável por assumir como firme e verdadeira a sua proposta e os seus lances. Isso quer dizer o quê? Que você não pode desconsiderar o lance, que você não pode ignorar o lance, que você não pode desistir do seu lance. Já o artigo 26, ele marca uma data específica, um momento específico em que você pode desistir de participar daquele procedimento. Olha o que diz o artigo 26, parágrafo 6º. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema até a abertura da sessão pública. E aí nós temos o artigo 49, que diz que ficará impedido de licitar e contratar com a União, né, quem não mantiver a proposta. Volta aqui comigo. Então, em regra, pelo decreto 10.024, eu não posso desistir de proposta após a abertura, após o início da sessão de licitação. Ah, Ricardo, mas eu sei que a 8666, que se aplica de forma subsidiária ao pregão, permite a desistência até ao final da habilitação. Calma. Vamos comigo na tela? Veja comigo o que diz o 8666 e como se porta a jurisprudência nesse caso. O artigo 43, parágrafo 6º, diz que após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente. Mas o TCU já formou entendimento de plenário, no sentido de que essa regra do artigo 43, parágrafo 6º, não se aplicaria para o pregão. Veja o que diz o Acórdão 2132. Não se aplica ao pregão disposto no artigo 43. O Acórdão 3261. No pregão não é possível a desistência da proposta. Volta aqui comigo. Então, perceba, meu caro aluno, a disposição da 8666 não se aplica ao pregão, o artigo 43, parágrafo 6º, não se aplica ao pregão por força do entendimento jurisprudencial. Então você não pode considerar que só lá no final da habilitação você teria um limite ali para poder sair do procedimento, para desistir do procedimento. Não. Vale a regra do decreto 10.024, no sentido de que uma vez iniciada a sessão de licitação, você está obrigado a cumprir a proposta e os lances que você der. Aliás, a nova lei de licitações segue inclusive esse mesmo entendimento. Lá no artigo 155, inciso 5º, né, eu também tenho como infração o não cumprimento da proposta, não honrar a proposta, né? E o 156 vai dizer lá no inciso 3º, né, o impedimento de licitar, vai criar automaticamente, isso é importante, automaticamente, né, quem não honrar a proposta, quem não mantiver a proposta, será punido com impedimento de licitar. É uma sanção obrigatória. Então, em tese, você deu um lance e não honrou, você deu um lance e pediu para ser desclassificado e a administração não desclassificou sua proposta, de acordo com o seu argumento, né, se você não honrá-la, na nova lei de licitações, a sanção obrigatória já é de impedimento. Olha que importante, tá? E aí você vai dizer, tá, Ricardo, mas e aí? Eu errei na digitação. Calma, o decreto 10.024 ele traz a saída para isso.
Lá no artigo 17, eu tenho a possibilidade do pregoeiro, do decreto 10.024, do pregoeiro sanear eventuais erros nas propostas, eventuais erros nos lances. Então, primeiro caso, se você errou na digitação, estava lá 99.000, você digitou 9.900, faltou um zero, um claro erro de digitação, vejam, é um claro erro de digitação. Você pode pedir para o pregoeiro a possibilidade de corrigir aquele lance. E aí, dependendo do provedor que ele estiver utilizando, vai existir a ferramenta para ele cancelar aquele lance e voltar você, te autorizar a voltar a dar lances, ou dependendo do provedor que estiver utilizando para o pregão eletrônico, isso não será possível. E aí, automaticamente, o pregoeiro vai considerar que você deu uma proposta com erro, então houve um erro de digitação, e lá no final do procedimento vai desclassificar a sua proposta e vai justificar que houve o erro e que a proposta, além do erro, também seria inexequível. Nesse caso, por exemplo, de 99.000 para 9.900. É óbvio que você não desceu tanto o preço, houve ali um erro, faltou ali um zero. Veja, aqui eu tenho um erro claro. Diferente da situação em que eu vou descendo o meu preço, eu vou dar lance, vou dando lance, vou dando lance, vou dando lance, e aí o preço fica tão pequeno que você muda de ideia e fala assim, eu não quero mais cumprir esse preço, eu não quero mais cumprir esse lance, eu quero desistir desse lance. Pregoeiro, por favor, o lance é inexequível. Aí a coisa muda de figura. Prestem muita atenção agora. Por quê? Porque a primeira coisa que o pregoeiro vai analisar antes de te responder é qual distância o seu lance está dos demais lances. O primeiro ponto é esse. Por quê? Porque se ele estiver próximo dos demais lances, ou seja, os outros licitantes também baixaram o preço, significa que ele é exequível, porque outros licitantes estão dizendo, olha, eu faço algo parecido. E aí, nesse caso, o pregoeiro não vai autorizar a desconsideração do seu lance. Ele vai te forçar a cumprir o lance. Segunda coisa que o pregoeiro vai analisar, a reserva orçamentária dele. Tudo bem, você desceu muito o seu lance. Ok, mas qual é a reserva orçamentária? Qual é a base para aquele item? Porque se o seu valor, mesmo que muito baixo para você, for próximo do orçado pela administração, ele também vai te exigir o cumprimento. A gente tem que lembrar aqui agora que a nova lei de licitações, lá no artigo 23, faz a pesquisa de preços com base em licitações já concluídas, banco de preços, com base em contratações anteriores, em que os preços já são baixos, já são os finais. Então é muito provável que o orçamento da administração tenha um preço baixo. E aí ela vai dizer, olha, o meu orçamento aqui está dizendo que o preço está muito próximo do seu, eu não considero a inexecuibilidade. E ela vai te forçar a executar. É muito importante que você entenda que lance dado, portanto, é lance a ser cumprido. Você só vai poder, presta atenção, você só vai poder ter a desclassificação do seu lance, ter a desconsideração do seu lance, se você comprovar que, foi realmente um erro de digitação. Ou 2, e aí a gente volta no finalzinho do artigo 43, parágrafo 6º, da 8666, e também no 155 da nova lei de licitações, no inciso 5º, quando ele fala lá, salvo motivo justificado. Existe uma terceira possibilidade. Vamos imaginar que você deu o lance, é um lance baixo, mas você quer honrar. E entre o término da sessão de licitação, a habilitação, a fase recursal e a homologação, pode ocorrer alguns dias aí, surge um fato imprevisível, incontrolável, que você não pode evitar, você licitante não tem como evitar, você não sabia que isso ia acontecer, como por exemplo, a fábrica deixa de fabricar aquele modelo que você cotou na proposta. Ou há um aumento de um tributo. Ou há um fator alheio num insumo daquele item que você vai fornecer. Ou seja, um fato, um elemento que não existia quando você deu o lance e que aconteceu após o lance dado. Nesse caso, você pode comunicar à administração, você pode comprovar, isso é importantíssimo, comprovar a ocorrência desse fato superveniente e aí sim, com direito, pedir a desconsideração do seu lance, pedir a desconsideração da sua proposta final. Então, nesse caso, você teria saída. Agora, não errou na digitação, não tem fato superveniente, amigo, você será obrigado a executar o seu lance. Ah, professor, mas e se a proposta for inexequível? A administração pode lhe impor
a contratação por esse valor. Tem alguns casos aqui na Holt em que nós tivemos essa situação com alguns clientes. A administração impôs, né, e mesmo comprovando que o preço era inexequível, a administração disse, mas não foi você que deu o preço? Então tudo bem, eu vou te desclassificar, mas eu vou te punir. Então o risco de você não executar o lance quando ele está muito baixo é a administração, além de desclassificar o seu lance, considerar a sua proposta inexequível, é considerar que você tumultuou a sessão, que você atrapalhou a sessão de licitação. E aí então punir por descumprimento de proposta. Então, para concluir, posso desistir do meu lance? Em princípio, não. Lance dado é lance a ser cumprido. Mas, se eu tive um erro de digitação, se eu tive um fator superveniente após o lance dado, que justifique a mudança do preço ou a sua inexecuibilidade, tanto técnica quanto de preço, aí sim eu posso apresentar o pleito para a administração pedindo a desconsideração do meu lance dado. Ok? Eu sou o professor Ricardo Ribas. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever nos meus canais, dar o seu joinha, ativar o sininho para receber informações sobre os novos vídeos. Isso é importante para você, que vai receber conteúdo de qualidade, para mim, né, que você, né, considerado lá pelo YouTube como um professor relevante para o seu conhecimento, e esse vídeo vai ser então disseminado com maior facilidade. Eu te desejo muito sucesso e te vejo no próximo vídeo. Tchau!